Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma quarta-feira da nossa live do estudo de André Luiz, o livro Nosso Lar. Hoje nós estudaremos o capítulo 19, que é a Jovem Desencarnada, e hoje o estudo será coordenado pela nossa irmã Márcia. Márcia, fica à vontade. Faça a hora prece inicial, né, e possa dar início ao estudo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com os amigos tão queridos e convido a todos para que nós nos sintonizemos em uma oração, agradecendo ao Pai Todo-Poderoso a oportunidade de estarmos aprendendo em seu nome, reunidos em seu nome, agradecendo aos irmãos queridos do plano material que nos ajudam e nos confortam, agradecendo aos irmãos do plano espiritual que sempre nos assistem, nos intuem e nos acompanhem nessa jornada, e que nós possamos levar todo esse rico aprendizado desta noite para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos, graças a Deus. Bom, meus amigos, esse capítulo eu achei assim, interessantíssimo, apesar de um capítulo relativamente curto, mas é um choque de realidade em todos os níveis aqui. Eu vou começar a ler e aí depois a gente abre para comentários. A jovem desencarnada. Aí, André Luiz, sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Como a gente sabe, na sequência dos nossos estudos, André Luiz está na casa de dona Laura e de Lísias, eles estavam à mesa e ele soube que existe a neta da dona Laura ali na casa e quis perguntar sobre ela, né? Aí respondeu dona Laura, por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa e abatida. Aqui, não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. O que eu observei aqui, a primeira coisa que eu achei muito interessante, que a gente já tinha discutido no capítulo anterior, essa situação salutar de todos tomarem a refeição juntos e à mesa, né? Eu acho isso maravilhoso. Mas o que ela disse? Está se alimentando a sós, a neta chegou, está desequilibrada. Eu fico imaginando quantos na Terra sentariam à mesa no dia quando, que não apresentassem as condições. Todos nós estamos meio fatigados, meio desorientados em grande parte dos nossos dias, irritados com situações de casa, de família. Então, eu fico imaginando quanto a nossa questão psicológica e espiritual, os fluidos que emanam, pesados e venenosos que emitem fluidos, a mente, o quanto nós mesmos nos autocontaminamos. E aí ela comenta sobre a neurastenia e a inquietação. Neurastenia, pelo que eu pesquisei, é bem semelhante ao burnout, né? Vocês médicos me esclareçam, porque a neurastenia é o cansaço absurdo, a exaustão, a fadiga extrema, o que talvez hoje em dia, mais comumente chamado de síndrome de burnout. E a inquietação, nós poderíamos hoje traduzir em palavras de hoje como a aflição vazia, como a ansiedade. Na verdade, a ansiedade, acho que ela domina grande parte da nossa sociedade, né? Nós estamos cansados, fadigados e ansiosos, né? Eu fico imaginando o que todos esses fluidos pesados, venenosos, como descreveu a dona Laura, não contaminam a nossa alimentação e daqueles que fazem a alimentação conosco. E outra coisa que eu achei bastante interessante é que ela deveria estar nos pavilhões hospitalares, mas veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Quer dizer, existe flexibilidade ali. Dona Laura deve também ter méritos, valores, ela deve saber o que ela está fazendo. A gente vai ver no decorrer do capítulo que ela realmente sabe o que está fazendo. Eu achei esse início bastante interessante. Abro a discussão para vocês, a palavra de vocês.
Pode falar, Maurício. Então, como eu já disse, né, é uma espécie de home care, e imagino que ela tenha condições de cuidar dessa jovem. Entretanto, imagino também que, semelhante ao que ocorre aqui, ou deve haver uma visita do pessoal da saúde até ela, ou eventualmente ela vai até o pessoal da saúde para fazer assistência, né? Como ocorre aqui. Às vezes a pessoa faz um tratamento, faz o acompanhamento, imagino que deva haver esse intercâmbio e acompanhamento. E essa questão da alimentação, eu achei interessantíssima. E eu vejo o outro lado também, que também você pode impregnar com fluidos mais pesados, a alimentação, que eu imagino que do lado de lá é mais fácil de haver essa impregnação, por ser mais plástico, mais sutil, né, do que aqui. Mas aqui a gente também vê, no sentido contrário, existe uma diferença de quem faz o alimento. Uma coisa é você comer um alimento que é enlatado, feito numa máquina ali, numa caldeira. E outra coisa é você comer o mesmo alimento, só que Dona Maria que fez. Pensando e colocando o amor, o carinho e a atenção, e isso faz toda a diferença, né? A gente, mesmo replicando a receita da nona, não fica igual a nona fazendo. Alguém mais queria fazer alguma observação sobre esse slide? Pode falar, Paulo. Eu achei a ideia interessante que o Maurício colocou aí do home care, porque realmente tem algumas coisas que a gente tem visto aqui nos últimos anos na Terra, tipo o iFood, alimentação que é distribuída na casa, o home care, algumas coisas que a gente tem assim a intuição que isso já existe lá do outro lado há muito tempo, né? E a gente está vendo aqui mesmo que, por exemplo, lá na parte da alimentação, eles falavam que alguns alimentos vinham direto lá de um centro, de um local onde eles fluidificavam, preparavam os alimentos e tal, levavam até as casas, né? Esse termo neurastenia também, eu estava olhando agora aqui, ele é um termo que já não existe mais há muito tempo, né? Ele é do século XIX, né, Márcio? E ele nem existe mais no Código de Doenças Mentais. Ele é como se a gente fosse falar assim, se uma pessoa tiver, você fala virose, a pessoa está com uma virose. Não quer dizer nada. Ela pode ter uma pneumonia, ela pode ter um Covid, ela pode ter uma gripe. Na verdade, essa neurastenia é um termo que se aplicava para uma fadiga mental, física, que podia ser depressão. Qual é essa que você falou mesmo? A burnout, né? Que hoje em dia se burnout, refere mais àquela pessoa que está extremamente cansada, né? E esgotada. Fadiga mental e física, na verdade, exatamente, né? Aí vem, junta a palavra neuro, do sistema nervoso, e astenia, que é fraqueza. Astenia é um pós-fixo de fraqueza, né? E eu acho interessante essa questão do fluido, ele faz uma ligação assim, como se ele se mistura automaticamente, me chamou a atenção essa palavra automaticamente. Eu acho que os fluidos, eles têm esse fluido mental, ele vai se distribuir especialmente para substâncias vivas, né? Ou substâncias assim que tem mais a ver uma coisa com outra. O fluido mental não vai se, por exemplo, ele não vai migrar magneticamente para uma parede, mas ele vai migrar magneticamente para um alimento, onde tem mais, vamos dizer assim, mais proximidade magnética, alguma coisa assim. É uma coisa para a gente estudar depois. Um alimento que poderia atrair, né? Aquela frase do Miramês que eu falei da outra vez, né? Você come, você se alimenta dos seus sentimentos, né? seus pensamentos. Seus pensamentos. Comes o que sentes, ele falava, né? E aqui, só para não prolongar muito a questão, a gente fica pensando naquela sua questão, que até hoje nós não respondemos, né, Márcia? Qual seria o fator que faz com que a pessoa, por exemplo, aqui, não vá nem para o hospital, vai para casa direto dela, né? Não passa pelo hospital, já que o André Luiz ficou 8 anos lá, e outros são
migram para o hospital, outros ficam em sonolência. Assim, aquele critério, né, aquela sua pergunta que aqui, mais uma vez, deixa a gente confuso em relação a isso. É isso, obrigado, Márcio. Assim, outra pergunta que eu gostaria de lançar, para logo passar no segundo slide, eu particularmente acho que os fluidos mentais que nós emitimos impregnam em todas as substâncias, sabe? Eu acho que ela fica no ambiente da nossa casa, nos móveis, nas matérias inanimadas, mas eu acho que o que faz mais mal mesmo é aquilo que a gente ingere, que a gente coloca dentro do nosso organismo. Isso é uma questão para estudo também, eu não tenho, mas a minha imaginação é que seria assim, se alguém tiver algo para contribuir, pode falar, mas eu acho que o que é mais pernicioso para nós é o que respiramos, é o que comemos, é o que ingerimos, jogamos junto dentro do nosso corpo físico, né? Mas isso é visto que no ambiente fica. Por que os ambientes que é onde as pessoas vão, que elas oram, e por que esses lugares fica aquela egrégora? Porque ali a energia das pessoas ficam naquele local também, né? Só que nesse caso, o alimento, né, algo como você falou, ele vem direto do nosso organismo, né? Mas lembra que a gente já viu na água também, né? Tudo isso. Uhum. É verdade. Bom, vamos dar sequência aqui, então. Aí André continua. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há muito tempo estava sem notícias diretas, há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Ele também ficou com vontade de ter um contato com alguém. Né? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lisa, indicando-me. É um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando o vago sorriso, dando-me a entender a me conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobre posse fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Esse slide eu acho que é bastante simples. Ele, como médico e como pessoa, primeiro como pessoa, né? André se sentiu tocado de querer contato com alguém que tivesse deixado a Terra há menos tempo que ele, como alguém que, puxa, você veio do Brasil, eu quero uma notícia sua, como é que quero encontrar com você. E segundo, também seu lado médico. Ele quer conversar com essa pessoa, ele quer vê-la, ele já imaginava no seu coração vê-la como uma paciente. Poderia vê-la, poderia conversar com ela, e aí ele descreve a condição, não só psicológica, mas o estado físico dela. Uma pessoa muito pálida, muito esgotada, perdida, com olheiras, tentando se concentrar, tentando esboçar algum sorriso. E eu achei interessantíssima a alusão sobre a Heloísa da Dona Laura, que ela explica, em nenhum momento ela facilita um pouco a vida da Heloísa, ela é extremamente meiga e carinhosa, mas ela sempre pontua, ela não perde uma oportunidade de pontuar o quanto a melhora da Heloísa depende também dela, ela nunca deixa a Heloísa justificar a situação, às vezes, da situação de vítima que a Heloísa se coloca, muito compreensível. Provavelmente eu estaria na mesma situação, não sei dizer. Então ele diz, a Heloísa tem estado inquieta, aflita. Justifica-se, a tuberculose foi longa e deixou-lhes traços profundos. Entretanto, contudo, porém, todavia, não se pode prescindir, não se pode dispensar a tempo algum o otimismo e a coragem. Quer dizer, ela sempre puxa a Heloísa para ela ter uma reação para a realidade, né? Eu achei bem interessante essa parte e abro para os comentários de vocês.
Pode falar, Amori. Acho que o Márcio observou muito bem essa questão do André. Acho que deve ter dado uma coçadinha aquele lado médico. E quando ele olha o estado geral dela, ela está com cara de doente. Resumindo, é isso, né? Uhum. Pálida, prostrada, olheira, meio desanimada, assim. Então tá com um jeitão de doente. Ela fala da tuberculose. E a gente vai entender no capítulo que tem uma questão afetiva, amorosa envolvida, né? Mais adiante, sem querer adiantar as coisas. E a tuberculose era, durante uma época lá dos românticos, do ultra-românticos, um mal extremamente comum, né? Tinha toda essa questão do amor impossível, daquelas paixões, né? Mundanas e tudo mais, e tinha, muitos deles tinham tuberculose e faleciam com tuberculose, né? Existe também uma relação entre o que você pensa e aquilo que você desenvolve de doença, né? Todos os seus sentimentos, seu pensamento, seus atos, não só a alimentação, como a gente falou no outro, influencia você desenvolver determinado tipo de doença, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? A Mauri pontuou bem essa questão da tuberculose aí. Realmente é uma doença, assim, que está muito aliada aos grandes conflitos da mente, assim, relacionados a desequilíbrios mesmo emocionais prolongados, como o Mauri falou, os poetas, os músicos da época. Apesar que a tuberculose era uma doença, ainda é uma doença bastante grave, muito disseminada, né? 2 milhões de pessoas morrem por ano no mundo de tuberculose. Mas nessa época, aparentemente uma jovem que faleceu de tuberculose, na idade bem jovem, né? E possivelmente, pelo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ela estava nesse meio realmente conturbado, emocional, e muitas vezes as pessoas se alimentam mal, às vezes fumam ou bebem, que era um hábito relativamente comum nessa época. Então acaba adquirindo a tuberculose e vem a destruir o pulmão e acaba falecendo, né? Em relação a ela, por exemplo, não sei se mais para frente vai haver alguma descrição sobre os comportamentos dela, mas acho que talvez essa tuberculose tenha vindo de comportamentos anteriores, de outras vidas, porque nessa vida ela tinha uma vida, assim, caseira, regrada, estava noiva, não era uma boêmia, vamos dizer assim. Talvez essas coisas nos cheguem por reflexo de vidas anteriores também, e a gente não sabe como que deveria ser antes, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, se não ninguém vai falar nada, eu vou passar o nosso slide. E aí ele continua. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente, e, colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiados. E aí a dona Laura mais uma vez intervém. Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Mais uma vez ela chamando a neta à responsabilidade, né? Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime e do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca, sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou. Admitamos que, viesse forçando a lei, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas nem colaboração fraterna para te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deve procurar
harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não te dará chegando. Então, o que mais me chamou a atenção nesse trecho foi a fala carinhosa, mas bastante assertiva da avó. Em nenhum momento, por mais que a neta esteja sofrendo, ela não deixa de pontuar todas as situações com carinho, com amor, mas ela fala, por exemplo, que ela teve o resultado de uma educação religiosa deficiente. Para entender que a vida continua, ela não conseguia compreender. Havia em tudo aquilo, a perda do noivo, uma grande tragédia. Explicando para ela, de antemão, que ela não poderia contar com a fidelidade do noivo. Quando eu li isso a primeira vez, eu tinha 20 e poucos anos, eu achei até um pouco cruel ela dizer isso para a neta. Hoje eu vejo que é amor, que de alguma forma, ela, por mais que ela falasse verdades doloridas, ela estava falando com carinho, e a neta precisava começar a entender a realidade espiritual do noivo. E outra coisa interessante, será que ela não estaria lá do umbral, nesses 15 dias perturbada, instigando o noivo, inspirando o noivo para que ele forçasse a sua vinda mais rápida, como ele disse aqui, admitamos, forçando a lei, ele viria antes da hora. Então, talvez a influência dela não fosse tão agradável, não fosse tão salutar para o noivo, obviamente que não, né? E ela fala, começa a vida, você comece agora, não pagaria caro, não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraterna. E a mãe já está voltando. Eu acho um choque de realidade tudo isso, porque para nós aqui, lendo um livro, olhando de longe, é muito fácil entender o que ela está fazendo correto. Mas eu fico imaginando eu, como uma avó, recebendo uma neta, será que eu teria as palavras certas, tanto amor para dizer tantas verdades, sem esperar para amanhã, sabe? Sem esperar para depois. Eu acho isso algo a se pensar. Pelo menos eu fiquei parada pensando nisso. Agora, observação de vocês. Pode falar, Mauri. Eu vejo uma amorosidade muito grande da avó. Ela vai dar um abraço, tolinha, e cuida e fala, mas assim, muito lúcida. Acho que ela conhecia a condição evolutiva e percebia que, de certa forma, esse amor tinha mais de paixão, talvez, não sei. Apego, né? Mas eu inferi pela colocação que ela fez aqui, dizendo, e se amas de fato o rapaz, né, querendo trazer um clareamento para ela, no sentido de você quer para você o negócio, aquela coisa do apego, você ama a pessoa, você quer ver a pessoa bem, ela feliz, seja em que circunstância for, né? E se não for ao seu lado, que seja do lado de uma outra pessoa, que possa dar mais alegria, trazer mais crescimento e aprendizado a ela. Então, eu acho que a gente não vai prender ninguém a nós, não, porque eu quero, mas veja, você está empatando a vida do outro, será que isso está sendo melhor para o outro? Então tem que ter esse entendimento. Quando ela colocou aqui, Márcia, essa parte que você colocou, admitamos que viesse forçando a lei. Eu entendi que a avó estava aventando a possibilidade, vamos fazer de conta que você morreu na hora errada. Foi mais ou menos isso. E se você morreu na hora errada, de certa maneira, isso não abreviou o seu sofrimento? Você não estava em sofrimento lá, a doença não estava difícil, uma espécie de intercessão, ela falecer, e isso não é nenhuma apologia à eutanásia, nada disso, mas assim, não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Então, assim, ela estava numa condição difícil lá do outro lado, né? E se já estava exaurida a questão orgânica dela, e eu entendi assim, pelo menos, né? Que ela colocou que a avó estava tentando criar uma hipótese, vamos fazer de conta que você morreu errado.
que não era para você ter morrido ainda, né? Porque ela tá lá com o pensamento lá, tá ligada lá o tempo inteiro, né? E, então, assim, vamos fazer de conta que não era para você ter morrido. Você estava lá. Você estava lá, será que isso não ia prolongar o seu sofrimento? Você não foi abreviado? Você vira antes para cá? Não vai ter gente, os irmãozinhos aqui que vão... Eu vi dessa maneira. Eu não entendi assim. Deixa eu dar uma lida de novo, vamos ver. Eu entendi dessa maneira aqui, ó. Naturalmente, ela se referindo ao noivo. Desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vida, no caso, ao noivo, né? A sua vinda brusca, como se assim, não seria justo exigir-lhe que ele se matasse, que ele se suicidasse. Sorrindo maternalmente, ela me acrescentou: admitamos que ele, no caso, viesse forçando a lei. Você está certo. Pelo Ela, suicídio. seria ele. Eu acho que seria ele. Ele falecendo. Não seria duro o sofrimento? Quer dizer, seria pior, eles não estariam juntos, né? E ela, a Heloísa, também não pagaria caro a cooperação que houvesse desenvolvida nesse particular. Aí eu falo daquela influência que, às vezes, a Heloísa, a neta, poderia, indiretamente ou não diretamente, imprimir sobre o noivo para que ele abreviasse sua vida. Olha a responsabilidade que ela admitiria nesse caso, que ela adquiriria nesse caso, né? Pelo menos foi o que eu entendi aí. O que vocês acham? Eu acho que você está certo. Acho que é esse mesmo, sim. Então, vamos lá. Paulo, pode falar. Rapidamente. Eu entendi nessas linhas gerais desse slide que ela estava tentando explicar para ela a influência que ela poderia estar tendo sobre o noivo, né? Atraindo ele para uma situação de tristeza profunda, enfim, que pudesse até forçar a lei, vamos dizer assim, né? E aí, no final, muito interessante, ela fala assim, que ela se reequilibrasse, porque ela poderia procurar a harmonia para beneficiá-lo mais tarde, ou seja, a impressão geral é que ela tenta levar ela para um estado de equilíbrio para se refletir nele, né? É isso, obrigado. Buscando o futuro, né? Esquecendo um pouco o que passou, né? Aí penalizou-me o pranto copioso da jovem, diz André Luiz, né? Procurei estabelecer no rumo uma conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Luiz? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la e desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Mas não deves chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu a tempestade as tempestades da grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, o quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãezinha. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Eu achei interessante uma coisa que eu achei bem legal aqui. A gente que vai, às vezes, atender pessoas, tem pessoas que não falam muito em consulta. Geralmente, se você vai atender um jovem ou vai atender uma esposa, você está atendendo uma pessoa e você vê a outra respondendo por ela. Isso me irrita um pouco. No caso, a dona Laura, quando viu que ela estava muito cansada, explicou para o André como ela estava para poupá-la. Mas quando o André chegou e se dirigiu direto para ela, de onde você vem, Luísa, a dona Laura se calou, como experiente que é, como evoluída que é, e esperou que ela mesma respondesse, que ela criasse ânimo e ela soltasse as palavras e conseguisse se desenvolver, né? E ali a gente entende o quanto ela ficou triste, porque, além de tudo, ela transmitiu a doença para a mãe. Deve ter sido uma situação muito difícil para ela, né? Ver a mãe doente por conta dela, né? Agora deixo com vocês aí a discussão.
Paulo, pode falar. Eu queria ainda fechar o slide anterior, que é o seguinte, a Claro, gente vamos geralmente... voltar lá. Não precisa voltar, não, é coisa simples. Não precisa voltar, não. A gente geralmente fala aqui na Terra que os encarnados que choram muito, que se desesperam, que passam semanas em desequilíbrio, assim, chorando muito e tal, que eles acabam atrapalhando, né, o desligamento e o desligamento das pessoas que desencarnaram. Mas isso daí é uma estrada de duas vias, né, o desencarnado, como essa moça, por exemplo, que chora aos prantos, desse jeito, assim, como se fosse aqui, ela também acaba trazendo os mesmos problemas para o encarnado aqui, possivelmente, né? Como a gente fala aqui do encarnado, eu acho que lá também as energias podem chegar do mesmo jeito. Acho que você está certo. É via de mão dupla, realmente. Acho que você está certo. Esse aqui é o último, né, que você estava falando, né? Não, Só esse é o que a gente está concluir aqui, eu acho que... então, aqui, realmente, ela declara que ela transmitiu a tuberculose para a mãe, né? Agora fica mais claro. Eu não tinha lido esse capítulo, não deu tempo essa semana, mas eu estava pensando nisso, porque ela ficava falando que a mãe viria logo, estava pensando aqui, será que ela não tinha passado a tuberculose, né? Então, agora ficou claro aqui. Ela transmitiu, e então... pode ser, como você tinha aventado, Márcia, a questão da tuberculose dela ser uma questão de vidas passadas, muitas vezes, não necessariamente, né, às vezes no caso aqui, elas têm uma ligação intensa nessa relação, e as duas sofreram da mesma moléstia, né, levando a crer que pode ser alguma coisa realmente no passado, e algum sofrimento atual da vida delas, que levou a essa situação. Só isso. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Só um pouquinho, Márcia. Oi. Aqui ela levanta a questão assim, a mágoa deve ter transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. A mágoa de haver transmitido, né? É verdade, desculpe, é verdade. A mágoa deve ter transmitido a moléstia. Ou seja, ela está sofrendo, né? A mágoa deve ter transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Pode falar, Mauri. É uma tristeza geral. É uma tristeza de ela ter desencarnado, de ela ter passado a doença para a mãe, de ele ter ficado numa situação difícil e triste, né? Inenarrável, não coloque aí. Então ela, de maneira geral, assim, tá uma tristeza, um blues aí, que tem relação, volto a dizer, com tuberculose, com essa tristeza, com esse blues profundo. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Não? Então, tá. Adelante. Alguém chamou? Peraí. Adão. Adão, pode falar, Adão. Bom, boa noite, pessoal. Vou fazer um comentário. O assunto é sempre muito, muito amplo, né? Esses capítulos dessa obra. Mas não houve, vocês não perceberam por que a razão ela passou 15 dias no umbral. Vocês não questionaram essa possibilidade. Vejam bem. E ela passou 15 dias assistida espiritualmente, em estado de sonolência profunda. O que aconteceu ali? A tuberculose sugou muito a vitalidade do perispírito dela, do corpo espiritual. Ela não teve condições vibratórias de entrar diretamente no hospital espiritual, para a colônia, a cidade, nosso lar. Então ela teve que expurgar esses resquícios da doença e da matéria e o estado emocional que ela desencarnou de não aceitação nas regiões do umbral, mas sob assistência da espiritualidade. Ela não passou por um sofrimento como a maioria passa ali. Então vejam vocês que há situações e situações. Ela teve que expurgar essa energia no umbral por 15 dias.
E não se fala ali se foi em alguma região de sofrimento, provavelmente não foi. Ela passou naquele período ali num posto de socorro ou numa assistência emergencial, mas no umbral, para depois ser levada diretamente aos cuidados da avó. Então, há várias situações aí que é aprendizado para nós, né? Por não ter condições de entrar diretamente nos hospitais do espaço, ela passou um período de expurgo ali, de 15 dias, mas observada por todos, devido à doença, o resquício da doença e a questão emocional dela. Mas em estado sonolento, quer dizer, ela não estava totalmente consciente ainda. Certamente despertou já na colônia. É só esse comentário aí. Muito bom, Adão. Exatamente. Alguém mais? Então, vamos lá. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura, sorriu. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas a nossas experiências. Aí a Heloísa comenta. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá para pensar, acentuou contrafeita. Ela estava imaginando a dor do noivo, né? E a dona Laura continua. E acreditas, sinceramente, nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo, olha o termo que ela usou, ex-noivo, porque a neta ainda falava meu noivo, um apego, a avó já falou, obtemperou. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso de tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos. Mas não está preparado para compreender o sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outro. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Quer dizer, que é aquele choque de realidade, com muito amor, com muito carinho, mas em nenhum momento ela poupou a neta de nada. E depois eu fiquei me perguntando, a gente conhecendo a história do livro, como foi, talvez André Luiz não estivesse ao acaso nessa situação, vendo essa situação. Isso era uma lição para André Luiz, já preparando para ele, para aquilo que haveria de vir, porque a esposa dele também se casou novamente, né? Então, isso tudo aqui está sendo um aprendizado para ambos. E a dona Laura, com amor, com carinho, pontua cada uma das coisas. Primeiro, ele falou que era natural o noivo, o ex-noivo, né? Porque não existe posse aí, como a gente já conversou. O ex-noivo estaria consternado de vê-la mal. Porém, falou, não vai demorar muito. Logo, logo ele estará com outros laços afetivos, porque ele ainda não sabe o que é esse amor puro, como ele disse, né? E foi um choque, eu acho que para os dois, tanto para a Heloísa quanto para o André Luiz, para essa realidade do fato da vida deles, né? Abro os comentários de todos aí. Pode falar, Maurício. Vejo mais uma vez a lucidez da avó. Uhum. Muito, muito, muito lúcida. Muito. E ela esclarece, baseado no que ela percebe da neta, que tem um certo apego, né? O meu. Falou, não, é seu ex, né? Uhum. Uma visão talvez meio imatura, aquela coisa, alma gêmea, vai falar mais adiante no capítulo, né, dessas coisas, mas assim, ela já conhecendo o perfil dele, sabendo que ele é um sujeito que tem uma visão diferente de relacionamentos conjugais, então ela já deixa bem claro, fala, minha neta, né,
E ela propõe em vários pontos aí uma elevação do nível amor mesmo, aquela coisa mais fraternal, que olha, você não está bem, fique bem que você pode ir lá cuidar ele. Ah, ok, mas se restabeleça para depois ter um encontro de novo. Então, assim, e deixa claro que é um encontro em outro nível, né? Que ela fala aí da questão conjugal, né? Então, muita lucidez da avó, sugerindo nas orientações dela que ela ampliasse a visão dela, né? Em termos de relacionamento. Vai se falar um pouquinho mais adiante também, né? Ou foi no capítulo passado? Eu sei que mas tinha esse assunto, né? De não ser a minha alma gêmea. Não tem afinidades, né? É um pouco imaturo achar que existe uma pessoa só afim, né? Uhum. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Aí, será possível? A Luísa não se conformava com essa notícia, né? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Quer dizer, ela é muito assertiva, ela é muito segura do que ela fala e ela se posiciona sempre com muito amor, com muito carinho, mas com muita firmeza, né? Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito a resoluções novas. Aí a Luísa, que horror, vovó. Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Olha que aprendizado que ela está passando. Ela está passando por uma enfermidade, onde ela estava no ápice da sua juventude, iniciando uma vida amorosa com a família, com tudo. Ela é convidada ao grande desapego, né? A desapegar-se da vida, a desapegar-se do noivo. E a avó sempre pontua isso. Horror porque é preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Não existem só as nossas necessidades, existem as dos outros, né? Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele. A evolução não dá saltos, né? Por muito que o ames, a descoberta de si mesmo é apanágio de cada um, quer dizer, é uma tarefa de cada um, o desenvolvimento de cada um de nós é serviço de cada um de nós, né? Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas, por agora, é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. É de uma lucidez, de uma força essa mulher, eu acho impressionante a dona Laura. E ela não poupa a Luísa da verdade, por mais que ela fale com carinho, ela não poupa, ela pontua e ela sempre deixa. É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Então, é um grande aprendizado de desapego e de amor verdadeiro para tanto o Arnaldo quanto ela mesma, a Luísa, buscar esse autoconhecimento mais profundamente, né? Eu achei muito interessante esse trecho aqui. Abra comentários. Pode falar, Paulo. Não, então, a gente não deve fazer isso, mas uma breve comparação da mãe do André Luiz com ela, né? Quando quando André Luiz perguntou da família, da esposa, dos filhos, né? Ela teve assim muito cuidado em não falar. Claro que a situação é muito diferente, né? Mas
Os dois, na verdade, os dois, né, André Luiz no hospital e ela aqui, estavam em situação relativamente parecida, né? Mas a mãe do André Luiz não arriscou falar nada, especialmente se ela tinha interesse em se casar no futuro, isso, aquilo, a situação dos filhos, etc. Já aqui a gente vê uma avó que usa uma psicologia, assim, extremamente direta mesmo, né? De provocar um efeito, tentar provocar um efeito intenso e forte, né? Mas bem diferente a situação das duas, né? Exatamente. E o interessante é que, como o aprendizado está sendo para os dois, né? O André Luiz está com os olhos, acredito, arregalados desse tamanho aqui, para tudo isso que a dona Laura está dizendo. Pode falar, Mauri. Muito bem observado por vocês dois essa questão, e eu acho que tem a ver também não só a diferença entre as mães, mas a diferença de entendimento e de vaidade da neta e do André. Tem certas pessoas para as quais você não pode trazer coisas de uma maneira muito direta, assim, porque eu não sei se o André teria condições, né, de absorver que as coisas já estão diferentes na Terra, na família dele, enfim. Eu não sei se o quanto seria absorvido por ele de uma maneira que não gerasse um desequilíbrio, um distúrbio intenso nele, e você trazer toda a realidade, né? Então, eu vejo, às vezes a gente tem que dar algumas notícias, transpondo para as coisas do mundo. Você tem que, às vezes, dar notícias muito duras, muito difíceis sobre doenças, sobre... e existem maneiras que você acaba percebendo como cada um reage. Se a pessoa já está muito deprimida, você tem que pegar leve, tem que falar a verdade, mas de uma maneira mais delicada, mais sutil, né? Você não pode matar, digamos assim, a pessoa antes da doença, né? Da mesma maneira, tem pessoas que não estão nem tangenciando, não estão bem longe de entender que estão com um problema muito sério, e às vezes você tem que ser mais intenso para que a pessoa, eu não sei, eu acho que tem a ver com o cliente também, né? Com o paciente, com os dois. Eu acho que o André e a Heloísa têm perfis e entendimentos diferentes. Eu acredito também que, por exemplo, tanto a dona Laura quanto a mãe do André Luiz são espíritos bastante evoluídos e que têm um autoconhecimento de com quem estão lidando, né? Tanto a mãe com o André Luiz, quanto a avó com a neta, elas devem conhecê-las muito bem, né? Apesar de a neta depois ter conseguido fugir, depois ser resgatada e tal, mas de alguma forma existe situação, nenhuma situação pode ser colocada como regra, isso que eu acho interessante. Cada situação é ponderada, é avaliada dentro do conhecimento que todos têm dela, né? Então, acho bem interessante isso. Não existe uma regra única. Eu achei que a mãe do André Luiz, ela veio de um plano mais alto, que ela tem aquela preocupação em não fazer nenhum julgamento. Então, quando ela falava com o André Luiz, naquele momento, ela não queria emitir nenhum julgamento, nem nada, só falava que tinha novos passos, novos caminhos para ele seguir, etc, etc. Que nos próximos dias ele ia encontrar novas oportunidades de trabalho, ou seja, é uma linha de pensamento, assim, de não julgar, né? Aqui já a senhora, esqueci o nome dela, a genitora do Lisas, ela usa, Laura, ela usa tipo quase que uma psicologia reversa, que a gente fala, né? Você quer acalmar a pessoa, então a forma que você tem de acalmar a pessoa, você vai direto no assunto, mostra com crueza, assim, todo fato. Ela praticamente está falando aqui, você vai ser traída, tá? Etc, etc. Então, são duas condutas muito diferentes, que naturalmente que não dá para a gente falar quem está certo ou errado, é só uma questão de caráter, de posição. E outra coisa, ela deve estar autorizada a falar assim também, né? Porque... E ela está na casa dela também, lá a mãe do André Luiz estava no hospital, sob cuidados, etc.
Mas eu acho que, de alguma forma, a mãe do André Luiz estava correta naquela postura dela, porque no decorrer do livro nós sabemos como que o André Luiz reagiu quando viu a situação da mulher dele, depois de 9 anos, né, ou 10 anos, se não me engano, quando ele viu que a mulher dele tinha casado novamente, ele reagiu muito mal, ele demorou para se encontrar, né? Então, talvez não tenha sido à toa que ela deu um tempo, né, para a situação. Enfim, são situações para se pensar, né? Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Então, dando continuidade. Não me conformo, clamou a moça chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei, fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher, talvez, te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. O André estava absolutamente chocado. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa de teu pranto, filhinho. Nasce na... Olha que coisa interessante ela diz aqui. Sei a causa de teu pranto, filhinho. Nasce da terra, inculta do nosso milenário egoísmo. Quer dizer, ela nasceu da terra, ela nasceu ali no mundo espiritual, como se fosse um nascimento ao contrário, né? Ela veio da terra e nasceu no mundo espiritual. Nasce da terra, vem da terra, inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lises convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Nosso milenário egoísmo. Grande parte daquilo que chamamos, acho que aqui, de amor, no fundo, apego e egoísmo, né? A gente vê reiteradas vezes sobre isso, né? E mais interessante aqui, não será mais agradável confiá-lo a um espírito irmão, uma amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele? Quer dizer, é uma mente muito aberta, a mente de Deus, quando construiu essas 1000 possibilidades que a vida nos oferece, né? A gente é que se estaciona na falta de conhecimento espiritual, como ela disse lá anteriormente, e também no nosso milenário egoísmo, no nosso apego, na nossa vaidade humana. E é bem reformulador todo esse pensamento, se a gente considerar que isso foi falado no século passado, né? Abro para vocês os comentários. Pode falar, Maurício. Paulinho, vou concordar contigo. Ela é dura, é bem cirúrgica, a avó aí, hein? É bem pau, direto no ponto, né? Uhum. E sem muito rodeio, aí esclarece, olha, não quero te fazer sofrer não, só para você acordar, mas bem cirúrgica, bem direta, assim, né? Sem rodeio nenhum. E outra diferença também é a proximidade. A mãe do André está em outra esfera, não está diretamente lá todos os dias junto ao André, e ela está ali, café, almoço e jantar, o tempo inteiro com a neta, né? Tem todo um acompanhamento, um segmento, mas ela está sendo bem direta mesmo, né? Continua sendo direta, até se desculpou aí. Eu não sei o quanto poderia ser. A pessoa já está num sofrimento muito intenso, né? Será que você vai lá? Não, eu preciso limpar essa ferida, mas, pô, vamos com calma, né? Joga um sorinho com mais calma, não esfrega tanto essa ferida, não. Não sei, tô pensando aqui que tava chorando, tava. Dá um tempo, deixa a pessoa respirar, né? Não sei.
Eu tô. Mas talvez a gente veja que o interesse dela era voltar para ficar ao lado do noivo, para consolar o noivo. Pode ser que talvez a avó tente demovê-la dessa ideia, falando já que o noivo já estava com outros planos, né? Enfim, Mas cada parágrafo é um. uma paulada. Ó, não, ex-noivo. Sabe aquela sua amiga? Então, já tava de olho nela, e não sei o quê, e não sei. Nossa, é bem. Sei, eu não sei. Não sei se é o modo mais adequado. Marcos. Eu acredito, assim, que essa situação, né, entre André Luiz e ela é bastante diferente em função, principalmente, assim, pelo grau evolutivo que há, a distância, né, dessa evolução entre os dois. O André Luiz tinha passado 8 anos no umbral, né? Já era um espírito bastante materializado, assim, quando desencarnou, né? Então a mãe dele foi um pouco sutil nessa informação, tal. Já no caso dela, desencarnou jovem, etc., pouquíssimo tempo, né? No umbral, atravessou, né, como disse o Adão, expurgando algumas questões relativas à doença que ela tinha desenvolvido, a tuberculose, mas, assim, aparentemente é um espírito mais evoluído, já pronto para receber essa informação, né? Então, quando ela fala assim, ó, teu pranto nasce da terra inculta do teu egoísmo milenário, né? Ela está dizendo, olha, tua experiência agora, com essa passagem, é para você desapegar, ter uma visão diferente do amor, né? Porque o livro todo, ele se trata de relação humana, interrelacionamento pessoal, né? Interpessoal, na verdade, né? Que a gente vê o André Luiz evoluindo aquela questão da família, como que ele vê o mundo, como que ele trata as pessoas, né? E isso aí se dá também, essa é uma lição para o André Luiz, que ela está sendo direta com a neta, mas o André Luiz está observando também e se preparando, né, sem saber, porque ele vai ver na frente. Então, assim, eu acredito que ela pode ter sido um pouco mais preparada para receber essa informação do que no caso do André Luiz. Essa é uma visão, assim, minha, né? Adão. Eu acho perfeito isso que o Marco falou também, tudo está muito coerente. Mas, na realidade, eu vejo de uma outra forma. Ela estava evitando que ela fugisse dali. Que ela tinha a intenção de reaver esse livro, mesmo desencarnada. E aconteceu isso. A obra mostra lá na frente que ela se revolta e sai dali. Ela foge. Então, no fundo, ela previa essa situação, estava evitando o pior para ela mesma. Ela foi um pouco direta, alertou a situação para que ela não chegasse ao extremo, e ela acabou chegando. A obra vai mostrando. Eu acredito nisso também. Paulo, pode falar. Então, essa questão dessa conversa muito direta é aquela história, né? Para doenças difíceis, o remédio tem que ser amargo mesmo. Mas eu acho que a dona Laura estava com uma grande responsabilidade. Eu não sei se ela foi, a jovem foi entregue para ela sob grande responsabilidade e ela estava usando todos os meios possíveis, mais diretos, para tentar convencê-la, né? Como Adão falou, existe esse risco, né, dela retroceder e, inclusive, é quase como um estado de monoideísmo, monoideísmo, né, o nome. Então, muito ligada ainda ao rapaz, lá na Terra, e ela gera perturbações importantes no seu próprio perispírito. E assim, adoecendo cada vez mais, ela correu o risco, inclusive, de ser levada ao núcleo hospitalar novamente. Então, a dona Laura sabia disso. Só isso, obrigado. Bom, eu vou passar, então, para o próximo slide. Nós estamos chegando ao nosso final. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial.
minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito mais do meu agrado, porque minha querida Teresa, minha filha, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Esse é o nosso último slide. E, quer dizer, ela tinha total conhecimento da questão psicológica da neta, eu acredito. Ela também tinha uma excelente mentoria, porque esse assistente colseiro, por exemplo, provavelmente ajudava em como se reportar a sua neta e tudo mais, e ela tinha um bom conhecimento da própria neta, né? Você vê, ela estava feliz porque a neta chegou, a filha chegou, vai chegar, como que as situações de um lado ou de outro são diferentes, né? Triste por quem parte e aqueles que estão lá felizes por quem chega, e ela trabalhando pela sua família, tentando reunir a família novamente, mas prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Então, eu acredito que as experiências que nos venham, como está demonstrado neste caso, venham para o nosso aprendizado, realmente. Ela precisava ter um choque com ela mesma, para ver até que ponto, qual era esse amor que ela tinha, se não era muito mais o amor próprio, não era muito mais o apego, muito mais o egoísmo, como a própria avó tocou no assunto antes, do que realmente um amor sublime desse rapaz. Se você o ama verdadeiramente, melhore e trabalhe por ele, né? É um outro aspecto de vida, uma outra maneira de seguir adiante. Ela está oferecendo para a neta um crescimento em um nível bem mais profundo, né? Achei muitíssimo interessante esse capítulo. Abro a vocês os comentários aí. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário a fazer, já são 21 horas, né? A Badia conseguimos terminar na hora hoje, ó. Isso. Então, vamos fazer a nossa oração. Isso, para encerrar. Nosso encerramento. Obrigada, Senhor, por essas profundas lições que aqui recebemos nesse livro. Obrigada pelos amigos aqui encarnados que conosco trilham este caminhar. Obrigada pelos amigos espirituais que nos intuem e nos fazem ter um real entendimento, uma melhor compreensão de todas as nuances da vida. E obrigada, Pai, por essa oportunidade maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus.